Olá, olá pessoal, meu nome é Ingraça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estavam com saudades minhas? Estavam? Eu estava! Eu devo confessar que estava cheia de saudades vossas, a sério, eu estava mesmo com muitas saudades vossas. E acredito como temos assim uma relação muito especial, está a perceber? Assim de BFF, uma relação de amor e amor, em que concordamos em concordar em tudo ou em quase tudo. Acredito que vocês também estavam cheias de saudades minhas. Se não estavam, também podem fingir, também não há problema nenhum. Portanto, aqui não há problema nenhum em sermos verdadeiros e sinceros, não é, nos nossos sentimentos. Mas eu acredito que vocês estavam também com saudades minhas e certamente a perguntar onde que eu estava. Eu estou bem, eu estou muito bem, obrigada. Espero que vocês também estejam muito bem. Até parece que ando a fazer ghosting com o meu próprio canal, não é? Com as minhas próprias redes sociais. Apareço, desapareço, portanto... Mas estou bem, estou de volta. Em princípio não vou desaparecer mais. Eu acho que mesmo que dever fazer uma pausa das redes sociais, eu acho que não vou desativar o meu Instagram, tal como fiz nestes últimos meses. Mas vocês devem se estar a perguntar porque é que eu desapareci durante este tempo todo, não é? Neste vídeo vou falar um pouco sobre a minha ausência nestes meses. Nos próximos vídeos também vamos ter a oportunidade de eu poder vos explicar em mais detalhe sobre algumas das razões que me fizeram fazer uma pausa das minhas redes sociais. Mas o ano passado e estes últimos meses, estes últimos 10, 8 meses, foram meses de muito aprendizado, muito desafiador, mas que serviu para aprender muita coisa e que eu estou ansiosíssima para partilhar com vocês e também saber a vossa opinião sobre os mais diversos assuntos que vamos abordar nos próximos vídeos. Eu não sei se é por ter ficado esse tempo todo sem fazer vídeos, mas está sendo um bocadinho difícil gravar este primeiro vídeo após a minha volta. Parece que eu desabituei um pouco, mas pronto, não há nada que não passe. Quem sabe no decorrer deste vídeo desenferrujo um pouco mais e o vídeo flua de forma mais natural. Mas realmente aconteceram coisas nestes últimos 10 meses que eu agora vou passar a partilhar. Vou começar a dar uma pincelada sobre o que aconteceu, de forma muito resumida, porque eu não quero que este vídeo seja muito longo, até porque os próximos vídeos vão falar mais detalhadamente sobre o que se tem passado, sobre o que eu tenho aprendido e sobre as situações desafiadoras pelas quais tenho passado. Vocês já devem ter reparado no vídeo, eu estou completamente careca, tive que cortar o cabelo. Eu estava tão determinada a cortar o cabelo, mas quando eu comecei a cortar, tive que fazê-lo sozinha, porque eu tentei contactar alguns cabeleireiros e estavam todos cheios e, portanto, como não queria adiar mais, eu decidi eu própria cortar o meu cabelo e logo que eu pus a tesoura, meu Deus, fez-me lembrar um pouco a minha infância, porque quando era mais nova, quando felizmente eu tinha muitas feridas no couro cabeludo e então a minha mãe estava sempre atrás de mim à minha procura para cortar o meu cabelo. Eu detestava, mami, eu amo-te, mas eu detestava quando andavas sempre à minha procura para cortar o cabelo, porque obviamente o cabelo é algo que significa muito para a mulher, não é? Para a autoestima da mulher e portanto já naquela altura eu já detestava que a minha mãe me cortasse o cabelo. Mas tive que o fazer, infelizmente comecei a usar os produtos de uma empresa que eu confiava e que me estava a fazer bem no início, mas que depois, como infelizmente eles não têm usado os ingredientes originais, causaram muitos problemas no cabelo, não só a mim, mas também a outras pessoas que infelizmente a quem recomendei os produtos pensando que os produtos continham a sua eficácia original. Atualmente estou a processar esta empresa, não sei se vai dar em alguma coisa, mas pelo menos para a minha consciência eu precisava e eu preciso fazer algo por causa dos prejuízos e dos danos e dos inconvenientes que esta situação toda me trouxe, nem que seja só por ter sido obrigada a cortar o meu cabelo completamente, para poder então ter a oportunidade de ter o cabelo saudável e lindo que eu sempre tive. Portanto, este então vai ser o tema de um vídeo, até para alertar também as pessoas. Não importa quem verá o vídeo, mas pelo menos eu consegui alertar uma pessoa, já vai ser maravilhoso. Portanto, este foi um dos motivos, os inconvenientes que esta empresa de produtos capilares causou ao meu cabelo e portanto não me sentia muito à vontade para gravar vídeos e estar a aparecer muito. Outro dos motivos foi algo que eu descobri no último ano, é devido ao narcisismo, a um relacionamento que eu tive com um narcisista. Ele até hoje continua a me stalkear e portanto agora que vou voltar não sei como vai ser, mas obviamente eu vou ter que tomar as minhas medidas, não é? Porque agora que voltei a fazer vídeos, as tentativas para se aproximar e para invadir a minha privacidade vão continuar e muito mais intensivos, porque ele vai ter mais oportunidades obviamente para tentar incomodar-me, mas dessa vez estou muito mais preparada e estou muito mais consciente daquilo que poderá acontecer. Então, o que é que vocês podem esperar dos próximos vídeos? Eu, quando decidi abrir este canal, sempre foi com a proposta de ser o mais variado possível, porque isto sou eu. Eu gosto de falar de diferentes temas, diferentes assuntos e portanto são muitos vídeos que
eu não cheguei a gravar e que com certeza desta vez vamos ter a oportunidade para falar sobre variados assuntos, porque acredito que seja para valer e realmente acredito que posso contribuir muito com aquilo que eu sei. Portanto, este canal sempre foi com o propósito de falar sobre saúde, não que eu seja uma profissional da saúde, não é isso. Tenho algumas sugestões, digamos assim, sei algumas coisas através da minha própria experiência de problemas de saúde que eu tive e tenho, que poderá ser bom partilhar para quem sabe também ajudar alguém. Vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre fashion. Não percebo nada de moda, ok? Só para que fique registado, não percebo nada de moda. O que eu percebo é, vejo uma coisa na loja, vejo uma roupa bonita na loja, eu compro. Agora, se é estilo vintage, como muitas das minhas amigas gostam de dar nomes aos bois, sabem de tudo, sabem se é dos anos 90, se é o corte de uma determinada época, eu não percebo nada desta parte teórica da moda. Mas com certeza haverá alguns vídeos que poderemos falar sobre um pouco de moda e também daquilo que eu entendo sobre moda. Vamos falar também sobre negócios e assuntos académicos. Não vou dar spoiler em relação à minha profissão, só posso dizer que realmente passei por uma universidade, mas depois quando fizer o vídeo só sobre este assunto vou explicar um pouco mais também em que sou formada e assim depois também poderemos trocar algumas dicas e alguns conselhos neste sentido. Aulas de português, claro. Também vamos falar sobre relacionamentos, claro que devemos falar sobre relacionamentos e nesta temática vamos continuar a analisar o Love is Blind, esse reality show que eu gosto tanto da Netflix. A Netflix já anunciou vários outros países que também vão começar a fazer este reality. Penso que está aí por vir Love is Blind UK, a Love is Blind Alemanha, Argentina, México. Tivemos também o Love is Blind Suécia, que eu achei maravilhoso. Eu achei que eles saíram muito bem para uma primeira temporada. Aliás, é sempre a primeira temporada que é a melhor, não é? A da América. Acho que nenhuma das outras temporadas ultrapassa ou conseguiu ultrapassar a primeira temporada americana. Mas esta última temporada, a sexta, também foi muito boa. Gostei bastante do reencontro. Eu acho que eles saíram muito bem. Aliás, houve muitas revelações e muita peixaria, muita confusão, que é disso que nós gostamos. Obviamente que eu não gosto de ver pessoas a sofrer, obviamente que não, mas é interessante ver os casais que não se entenderam tão bem, que não deu certo e depois então confrontarem-se e poderem explicar melhor o que se passou. Vamos também ter Love is Blind das Arábias. Love is Blind Habib is coming. Habib is coming. Portanto, vai ser muito, muito, muito interessante e portanto cá estaremos para continuar a analisar estas temporadas destes vários países e obviamente conto com vocês para se juntarem a mim nesta jornada. Por isso não se esqueçam de se inscrever, para aqueles que já estão inscritos, muito obrigada por me dar esta honra da vossa inscrição. E como diz a minha thumbnail, and everything in between, ou seja, um pouco de tudo, na verdade. Antes de me ir embora, eu só queria falar muito rapidamente sobre a temática do narcisismo. Eu acho que é um assunto extremamente importante, mas extremamente importante mesmo. E só para vos abrir já o apetite para os próximos vídeos que eu vou falar sobre este assunto. Se vocês não sabem o que significa a palavra narcisismo, não são os únicos, porque sempre que eu ouvi esta palavra também associava sempre, obviamente, a lenda grega de um jovem com uma beleza incrível, com uma beleza imensurável, que ao ver a sua imagem refletida nas águas apaixonou-se por si próprio e depois já não comia, já não bebia. Havia mulheres que se apaixonavam por ele, mas ele não queria saber porque ele estava tão envolvido, tão apaixonado por ele próprio que ele próprio se bastava. E ao longo dos anos o conceito de narcisismo foi evoluindo. Houve mais esclarecimentos em relação a esse tipo de problema e, portanto, estamos a falar de algo muito mais do que uma lenda. Realmente a sua origem, e há muitas semelhanças sobre este transtorno ou, como se diz em Portugal, perturbação ou distúrbio de personalidade. Há muitas semelhanças, mas é muito mais profundo do que simplesmente o jovem Narciso que morreu por se apaixonar pela sua própria imagem. E por que vamos falar sobre este assunto nos próximos vídeos? Primeiro que tudo porque
passei por esta experiência e deixa-me dizer-vos que só quem já foi vítima de um narcisista ou de uma narcisista consegue perceber de forma mais profunda esta questão do narcisismo. Este problema do narcisismo é mais comum do que nós possamos imaginar. O problema é que nós não nos apercebemos que estamos a lidar com pessoas narcisistas, por isso é que muitas das vezes acabamos por, como eu própria fiz, muitas vezes ignorava este assunto porque para já não me dizia nada, porque eu pensava que não me dizia nada, mas quando passamos a perceber realmente tudo se torna mais claro, começamos a perceber melhor este tipo de pessoas que infelizmente fazem muito mal às outras. Portanto, abrindo assim muito de leve o véu sobre esta temática, os narcisistas estão abaixo apenas dos psicopatas. Portanto, na cadeia alimentar deste grupo de pessoas, eles só estão abaixo dos psicopatas. E é interessante que todo psicopata é narcisista, mas o contrário não se verifica. Nem todo narcisista é psicopata, mas os danos que eles causam às pessoas são enormes. Eles literalmente adoecem as suas vítimas. E tal como disse anteriormente, este tipo de pessoas estão em todo lugar, em todas as camadas sociais. Numas mais que as outras, obviamente, mas estão em todo lugar. Podem ser os nossos pais, podem ser as nossas mães, podem ser os nossos irmãos ou as nossas irmãs, podem ser os nossos amigos ou as nossas amigas. Portanto, eles estão por todo lado e, portanto, é muito importante nós sabermos identificar este tipo de pessoas para nos protegermos. Porque estas pessoas literalmente nos adoecem e nós não queremos ficar doentes. Eu decidi que daqui para frente a maior parte dos meus vídeos serão em português, porque é mais fácil, obviamente, não é a minha língua materna, a minha querida língua materna. Obviamente que haverá alguns vídeos que serão em inglês, porque tem muitos vídeos que foram planeados muito antes de eu criar este canal e que quando eu pensei neles, obviamente que eu pensei em fazê-los em inglês e, portanto, digamos que em alguns vídeos vai haver assim uma mistura de inglês com português, mas não se preocupem, porque vai haver sempre legendas. Se o vídeo for em inglês, vai haver sempre legendas em português, se o vídeo for em português, vai haver sempre legendas em inglês. E, portanto, é isto, meus queridos. Estou muito animada agora que finalmente voltei e vou poder dar continuidade a este projeto. Obviamente conto com a vossa ajuda e com o vosso apoio, não é? Porque vocês são meus BFFs, como já vimos, não é? Como já estabelecemos aí no primeiro vídeo deste canal, não é? Amigos assim de alma, assim, meus amigos especiais e, portanto, não se esqueçam então de se inscrever e muito obrigada por terem chegado até aqui, por terem dado a honra da vossa visualização e vemo-nos no próximo vídeo, que eu espero que seja daqui a uma semana. Então, um beijinho enorme, cuidem-se e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!